questão 29 é sobre análise combinatória, problema de baralho, né? Olha aqui, um baralho é composto por 52 cartas divididas em 4 naipes. Ele descreve aqui como é que é um baralho, né? Para quem nunca viu um baralho, olha aqui, 52 cartas divididas em 4 naipes distintos. Copas, paus, ouros e espadas. Cada naipe é constituído por 13 cartas, das quais 9 são numeradas de 2 a 10, e as outras 4 são um valete, uma dama, um rei e um ás. Ao serem retiradas desse baralho 2 cartas, uma a uma, e sem reposição, a quantidade de sequências que se pode obter em que a primeira carta seja de ouros e a segunda carta não seja um ás. Caramba! Olha aqui, a primeira carta tem que ser uma carta de ouros. E a segunda carta, ela não pode ser ás. Então não é um ás. Olha só, ele quer saber, não é nada de probabilidade não, ele quer saber a quantidade de sequências, né? Quantas sequências você pode formar que atenda essas duas coisas aqui. Então isso aqui é princípio da multiplicação. Eu vou tirar a primeira carta e eu vou tirar a segunda carta. Vamos ver de quantas maneiras você pode tirar a primeira carta de tal forma que seja uma carta de ouro. 13 maneiras, né? 13 maneiras. Porque são 13 cartas de cada naipe. Você tem, então, 13 desse baralho todo. 13 maneiras de você tirar a primeira carta sendo de ouros. Agora, a segunda carta, ele quer que não seja o ás. E aí surgiu aqui uma complicação, né? Não seja um ás. Mas e se ele tiver tirado aqui já um ás de ouros? Então, para eu descobrir de quantas maneiras diferentes eu posso tirar a segunda carta, de tal forma que não seja ás, vai depender do que deu na primeira, né? Por exemplo, se você tivesse certeza que você não tirou aqui um ás de ouros, então você ainda teria 4 ases no baralho. Quer dizer, nesse momento de escolher, você ainda tem 51 cartas, que você já tirou a primeira, e 51 cartas, sendo que, suponha que você não tenha tirado um ás aqui, tá? Então você ainda tem aqui 4 ases. Tá, então de quantas maneiras você pode tirar a segunda carta nessas condições aqui, sabendo que ainda tem 4 ases lá no meio e você não quer que seja um ás? Você tem aqui 51 menos 4, você tem 47 maneiras diferentes de tirar essa carta. Só que tem um problema. Você não sabe se a primeira carta foi um ás ou não, né? Então sabe o que a gente vai ter que fazer aqui? Vai ter que desmembrar em 2 casos. Vamos botar aqui o caso A e o caso B. Tem que desmembrar, não tem jeito. Quando a segunda escolha depende do resultado da primeira, você não pode usar direto o princípio da multiplicação. Então esse raciocínio aqui, ele não está correto. Ele não está 100% correto. Ele está quase correto, mas para efeito de certo ou errado, claro que fica errado. A ideia é essa, mas tem um probleminha aqui, porque você não sabe se a primeira carta tirada foi ás ou não. Então, vamos desmembrar essa primeira escolha aqui em 2 situações. Primeiro, vamos fazer a situação em que ele tirou aqui um ás de ouros. Tirou um ás de ouros. Tirou um ás de ouros. Tirou isso aqui. Tá, então a primeira carta foi um ás de ouros. De quantas maneiras ele pode tirar um ás de ouros? Claro, uma maneira. Foi lá e tirou justamente aquele ás de ouros. Agora, essa outra situação aqui, em que ele tirou a primeira carta de ouros, mas sem ser um ás. Quantas são as possibilidades de você tirar uma carta de ouros, mas que não seja um ás? Quer dizer, seria ouros, porém diferente do ás. Quantas formas? São 12, né? Porque são 13 cartas em cada naipe, tem 13 cartas de ouros. Então aqui nessa situação você teria 12 cartas. Quer dizer, tira qualquer carta de ouro que não seja o ás. Então você tem 12 opções. Então, você tem certeza que nesse caso aqui, você tirou um ás de ouros. E você tem certeza que nesse caso aqui você não tirou o ás de ouros. Se você tem certeza que você não tirou o ás de ouros, você pode usar esse raciocínio aqui nessa parte. Bom, vamos dividir então, olhar com cuidado esses 2 casos. Esse primeiro caso aqui, caso A.
ele tirou um as de ouros. Então, o baralho só tem quantas cartas restantes? Tem 51 cartas restantes. São 52, já tirou um, então tem 51 cartas lá. Quantos ases tem ainda no baralho? Bom, se ele já tirou um as aqui, tem 3 ases. Sendo assim, quantas são as cartas que não são ases? 51 menos 3, são 48 cartas que não são ases. Então, o número de possibilidades aqui, para você completar essa sequência de escolha, você vai multiplicar por 48. Então, você tem 48 maneiras de formar uma escolha desse tipo. A primeira carta sendo um as de ouros e a segunda carta não é um as. Seria isso aqui. Tá, agora vamos ver esse caso B aqui. No caso B, ele tirou uma carta. Tirou uma carta que eu sei que é de ouros. Mas não é o as. Bom, sendo assim, o que vai acontecer aqui? Primeira coisa, você tem quantas cartas ainda no baralho? Tem ainda 51 cartas. Já tirou uma? Quantos ases tem? Bom, se ele tirou uma carta aqui que não é um as, você ainda está com os 4 ases lá no baralho. 4 ases. E agora ele tem que tirar uma segunda carta que não seja um as. Quantas são as possibilidades de você tirar aqui uma carta que não seja um as? Olha, você tem 4 ases. Você quer tirar uma carta que não seja um as? Seria 51 menos 4. Seriam 47 cartas. Então, você tem aqui 47 opções de tirar a segunda carta. Você vai multiplicar isso aqui por 47. Então, isso aqui vai dar 12 vezes 47. Quanto é que dá essa conta? Você tem 546 formas diferentes de tirar essa segunda carta. E agora você soma esses dois caminhos. O número de sequências que você forma desse jeito e o número de sequências que você forma desse jeito. Então é o tipo de problema de combinatória mais chatinho, que você tem que abrir em casos, né? Você não pode aplicar o princípio da multiplicação direto. Tem que analisar caso 1 e caso 2, caso A e caso B. Isso aqui dá quanto? Olha que mané, escrevi errado aqui, ó. Não é 546, é 564. Calma aí. 48 daqui e aqui é 564, né? 546, coisa nenhuma. Isso aqui então vai ficar 12, vai 1. 10 vai 1, 11 vai 1, 612. 612 maneiras. Olha aqui, 612. Resposta correta, letra A de alfa. Quando eu começo a errar em conta assim, é melhor eu parar de gravar, hein? E gravar outra hora. Não, eu vou continuar gravando.